fazer exercício de figura de intensidade. E se der tempo, a gente começa de oposição. E aí, eu estou achando que nosso calendário está um pouco apertado. Ele está levemente apertado. Por quê? Porque figura de oposição seria hoje, a aula que vem a gente faria exercícios e começaria as repetições em sonoridade. E eu tô achando muita coisa, eu tô achando que a gente tá indo muito rápido. E eu tô com leve medo de vocês não estarem pegando a ideia, porque esse conteúdo não é fácil. E eu acho que poesia é difícil. Eu não quero passar correndo. Tem a possibilidade, só para informar vocês, da gente terminar esse conteúdo quando a gente voltar das férias. Que eu acho que é uma coisa melhor. Eu acho que vai fazer o coraçãozinho de vocês ficar menos desesperado. E aí eu altero a prova bimestral para ter menos conteúdo. Que também, ó, qualidade, fica bom para vocês. Uma prova bimestral com menos conteúdo. Então eu acho que eu vou falar de repetição e sonoridade depois das férias, porque aí a gente vai falar de sotaque e já combina. Eu acho que funciona. Beleza. Vamos lá. Só aguardem que o meu PowerPoint não é dos melhores. Ele leva um tempinho para ligar. Ô, Vicky, Diga, querida. será que não dá para você depois corrigir o simulado? Porque eu entrei um Posso? pouquinho em pânico com as questões. Foram difíceis? Foi. Eu não sei como vocês tiraram, porque não chega para mim, certo? Não sei se vocês se ferraram, coitados, bichinhos. Mas eu nunca sei como é que vocês estão exatamente com essa questão de figuras de linguagem. Tem salas no primeiro ano que eu passo figuras de linguagem e, assim, os alunos ficam entediadíssimos. Que eu já vi metáfora 1000 vezes, eu já vi comparação 1000 vezes, isso é muito fácil para mim. E tem salas que os alunos ficam assim, ah, meu Deus. Então, eu acho que simulado é uma boa régua de como vocês estão, justamente para a gente caminhar um pouquinho mais devagar. Então, beleza. Vamos lá. Depois eu posso corrigir na segunda aula, eu acho que temos tempo. Então, a aula passada, a gente viu eufemismo, hipérbole e gradação, certo? Foram as palavrinhas que vimos, as palavrinhas que queremos. Ah, é verdade, eu tenho que colocar. Para eu poder ler vocês. Sem problema, Flor. Segundinho, eu vou conectar para eu ler vocês. Sempre esqueço. Essa aula é NZT, HAW, AUD. Prontinho. Eita, quanto e-mail. Pronto. Beleza. Então, bora lá. Opa. Bora? Já ligo a câmera. Prontinho. Desativou tudo aqui, gente. Segura. Acho que foi. Alguém pode falar uma coisa só pra eu confirmar que quando eu liguei o celular não desativou vocês? Alguma coisa? Obrigada. Vamos lá. Então, aula passada a gente viu suavização, aumento e gradação, certo? E aí, hoje, a gente vai conhecer esse moço aqui, que é o Grice. O Grice vai trazer pra gente um conceito que vai ajudar a gente a entender poesia um pouquinho melhor, certo? Ele é o quarto teórico que nós vamos ver. Nós vimos o Jacobson, nós vimos a Eleanor, e nós vimos o Lakoff, e agora estamos vendo um quarto que é o Grice. Lembrando sempre que eu não peço o nome deles para vocês. Eu peço as ideias deles na hora que vocês forem interpretar a poesia. Tá bom? Então, o Grice, ele é um sujeito bem bacana. E menino Grice criou, na época dele, um guia, um manual de como se comunicar bem. E ele criou 4 regras para boa comunicação. Essas regras para boa comunicação são bastante interessantes, porque elas diziam que a sua comunicação precisa ser clara, precisa falar tudo de uma maneira, vamos pensar assim, verdadeira. Dizia que a comunicação precisa informar e que ela não pode confundir. Se ela tem que ser clara, verdadeira, informar e não confundir, ela é literal ou ela é figurativa? Literal.
literal. Então, quando o Grice fala em boa comunicação, ele não está falando em comunicação em todos os contextos. Ele está falando de uma boa comunicação literal. Então, ele não está falando de poesia, ele está falando do falar do dia a dia. E ele está querendo que o falar do dia a dia seja bastante literal, ou seja, pouquíssimo poético. Vamos deixar de lado, certo? Se funcionam ou não essas regras dele. Porque a gente sabe que a gente, de vez em quando, tem que ser um pouquinho poéticos quando a gente fala. Mas, vamos pensar que se ele quer, na boa comunicação, uma comunicação literal, e ele criou 4 regras, toda vez que a gente quebrar uma das regras do Grice, a gente vai estar fazendo figura de linguagem. E isso que vai ser divertido. O divertido vai ser a gente quebrar as regras do Grice para a gente ter figuras de linguagem. Então, eu vou trazer para vocês só uma das regras do Grice, para a gente entender o que acontece quando a gente quebra essa uma regra do Grice. Quando a gente quebra essa uma regra do Grice, a gente vai ter as figuras de linguagem da intensidade, que a gente viu aula passada. Então, que regra é essa? Essa regra é a número 3 das 4. Não vou fazer vocês decorarem nem conhecerem as 4, é muita coisa, não precisa. Então, a regra número 3 do Grice chama máxima de quantidade, tá? Ou seja, ela diz o seguinte, ela fala que para a gente se comunicar com clareza, a gente deve afirmar coisas que sejam consistentes com o que nós sabemos que é verdade. Nós também devemos não dizer mais nem menos do que é necessário para a compreensão clara do que foi afirmado. Então, não devemos falar nem mais nem menos. E, por fim, ele diz que nós devemos tomar atenção ao contexto em que a coisa foi afirmada, não afirmada. Em que a coisa foi afirmada. Certo? Vamos entender de pouquinho em pouquinho o que ele quer dizer com isso. Segundinho para vocês arrumarem isso no caderno de vocês. Beleza? Quase? Posso? Sim, não? Quem cala consente? Por Não? mim, pode. Pode? Então, beleza. Vou começar com o começo. Os falantes devem afirmar coisas que sejam consistentes com o que eles sabem que é verdade. Então, nós temos a primeira quebra, né, da nossa ideia de poeticidade. Quando a gente tem poemas, a gente frequentemente tem coisas que não são verdadeiras. E desta forma, encontrar aquilo que não é verdadeiro significa encontrar o que é poético. Então, nas figuras de intensidade, frequentemente dizemos coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, se eu falo para vocês, certo? Que eu ouvi
aquilo como se tivesse levado um tiro. Quando eu falo que eu ouvi aquilo como se eu tivesse levado um tiro, ou, se a gente quiser deixar mais poético, a gente remove a comparação e diz algo como: eu ouvi aquilo e tomei um tiro. Fica um pouquinho mais poético, a gente removeu a comparação. O que acontece? O que acontece é que eu não estou falando a verdade. Eu não de verdade tomei um tiro, certo? Palavras faladas não são tiros. Elas não são balas disparadas contra o meu corpo. Se eu falo que eu vi aquilo, tomei um tiro, isso não é de verdade, isso não é verdadeiro. Então, para o Grice ficaria muito irritado, certo? Com essa frase. Ele diria que essa frase não é uma frase que segue a regra dele. Só que pra gente é bom que ela não siga. Porque a partir do momento em que ela não segue aquilo que é verdadeiro, ela se torna uma frase poética. Não só uma frase poética, mas uma frase poética que está aumentando ou diminuindo a realidade? Aumentando. E é, portanto, uma? É hipérbole? Isso, é, portanto, uma hipérbole. Tcharam! Beleza? Eu vou dizer para vocês que eu tinha essa aula preparada, eu estava esperando dizer para vocês esse tomei um tiro depois que eu vi aquelas palavras. E é uma frase tão comum na literatura, mas tão comum na literatura, que ontem eu estava lendo esse livro aqui, certo? É o livro que eu estou lendo agora, ele chama Pequena Coreografia do Adeus. Não sei se é bom ainda, quando eu terminar eu recomendo ou não para vocês. Mas eu estava lendo esse livro ontem, e ontem apareceu essa mesma metáfora nesse livro. Para vocês saberem que as metáforas, certo? Pensando que hipérbole é um tipo de metáfora, é um tipo de brincadeira linguística. Metáfora é um termo muito geral, tá? Para brincadeiras linguísticas. Que a hipérbole de tomar um tiro para ouvir algo ou ver algo que você não gosta é muito comum na literatura. Tanto que ontem, lendo um livro aleatório, eu encontrei essa mesma figura de linguagem. Então deixa eu mostrar para vocês. O livro começa, e de novo eu comecei agora. Então eu não tenho 100% de certeza qual é o assunto do livro. Mas o livro começa com uma menina dizendo que o pai, certo, abandonou a família. Que um dia o pai dela estava lá, no outro dia ele não estava, se divorciou da mãe e simplesmente foi embora, nem deu tchau. E ela tá um dia, né, 12 anos, ela tem 12 anos de idade, ela tá andando pela praça e ela vê o pai com uma nova mulher. E a visão do pai com uma nova mulher, ela sente que foi algo como um tiro. Então deixa eu mostrar para vocês, vou abrir uma câmera. Prontinho. Então esse livro é bem bacana, tá vendo? Ele é o que a gente chama de prosa poética. Ele é prosa, mas ele é todo escrito em versos. Eu gosto bastante de livro assim. Eu acho bem divertido. E ele tem umas brincadeiras linguísticas de mudar a fonte e separar visualmente algumas frases para dar mais intensidade para essas frases. Eu acho livros assim muito legais. Então, aqui, ó. O pai estava cheio de sonhos e mãos entrelaçadas com uma mulher vestida de ouro e cabelo curto. Não me movi. Na verdade, eu mal conseguia respirar. Era como se eu tivesse levado um tiro. Beleza? Então aqui nós temos duas figuras de linguagem. Nesse era como se eu tivesse levado um tiro. Que figuração? A primeira é de semelhança, a segunda é de intensidade. Nessa frase aqui, ó. Olha o era como. Comparação. E, levado um tiro, hipérbole. Nós temos duas. É perfeitamente possível termos duas figuras de linguagem. Tá bom? Então, só para vocês verem como algumas brincadeiras linguísticas se repetem em obras. 1000. E são super, super comuns. Elas vão ser comuns ao longo de várias narrativas. Deixa eu voltar para a página que eu estava. Pronto. Beleza? Então, isso é um exemplo de uma coisa que não é verdadeira, factualmente verdadeira, mas que nos aponta para uma poeticidade no texto, que é bem interessante.
2, eu ouvi aquilo e tomei um tiro. Essa é hipérbole. Mas se eu disser outra coisa, por exemplo, tem um livro muito legal que eu também recomendo para vocês, não sei se vocês já leram, chama A Menina que Roubava Livros. Alguém já leu? Alguém conhece? Ah, eu acho que eu só vi o filme. Tem o filme. Eu também só vi o filme. Eu não gosto muito do filme. Eu acho que o filme dá uma... A gente brinca que chama higienizada. O que é higienizada? É quando pega uma coisa que é bem grotesca no livro e deixa mais bonito. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito no filme são as roupas... É Leslie, né? Acho que o nome dela é Leslie. São as roupas da Leslie. Olha como ela tá bem vestida, brother. Olha como ela tá bonitinha ao longo do filme. Isso me incomoda um pouco. No livro, a Leslie é extremamente pobre. Extremamente pobre. Pobre nível não tenho roupas para usar. E aí, eu acho que o filme deu uma suavizada na pobreza da Leslie e também no fato de que a Leslie, no livro, ela tem o cabelo curto e ela é frequentemente confundida com um menino. Então, ela é uma pessoa com gênero um pouco ambíguo e ela não se importa de se chamar de menina, ela gosta de se chamar de menino, então ela é uma pessoa que ela rejeita bastante feminilidade. E aí o filme vai lá e me põe uma menina, certo, de cachos, super bem cuidados e condicionados, roupas caras e bastante feminina. E aí a gente tem que ficar se perguntando, né, por que que os diretores resolveram roubar da Leslie o fato de que ela gosta de se vestir como menino? O fato que a Leslie gosta de ser confundida com um menino. E o fato de que a Leslie não se sente bem sendo chamada de uma pessoa feminina, certo? Então a gente tem que se perguntar por que os filmes geralmente, às vezes, podem roubar caracterizações que os livros contêm. Maravilha, mas a história é muito linda. Vocês devem saber se vocês viram o filme. É a morte que conta a história. A morte conta a história de uma cidade. Certo? Se não me engano, na verdade é Himmel, que significa céu. Ela conta a história de uma cidade que sofreu um bombardeio. E aí, no primeiro página do livro, ela fala do bombardeio, a morte, né? Fala do bombardeio dessa cidade. E como ela a morte ficou conhecendo a cidade pelo bombardeio. Ela foi lá trabalhar, ou seja, buscar as almas das pessoas, e ela conheceu a história das pessoas da cidade a partir do bombardeio. Principalmente a história da Leslie. Certo? E aí, eu acho que a Leslie, gente, vocês vão me perdoar se não for. Tantos livros que eu li na minha vida. Deixa eu ver se é Leslie mesmo. Que eu tô com uma pulga atrás da orelha, que talvez o nome dela não seja Leslie. É Linsel. Perdão. Leslie é de outro livro. Linsel. É isso. Linsel. Maravilha. Perdão, gente. Muitos livros na minha vida. E aí, o que eu acho bacana nesse livro é que ele fala da ideia de morte de uma maneira muito suave. Certo? Porque ele é narrada pela própria morte. Então, tudo referido à morte vai ser tratado de um jeito poético, de um jeito suave, de um jeito bonito. É uma tentativa de ver na morte alguma beleza. Então, em dado momento, ele descreve uma pessoa morta no chão e usa o seguinte descritor. Os lábios dele estavam entreabertos. Como asas de borboleta. Certo? E fica aí a minha recomendação. Se vocês quiserem um livro bom para ler, eu acho Me Roubava Livros lindíssimo. É lindíssimo, gente. Eu gosto bastante. E aí traz a ideia de que tem um cadáver, tem uma pessoa morta no chão, e os lábios dele estavam abertos como asas de borboleta. Então, certo? Nós sabemos que isso não é uma visão bonita. Certo? Porque as pessoas que morrem na guerra, elas morrem bombardeadas, elas morrem com tiro, elas morrem de atropelamento, elas morrem na força física, elas não morrem uma morte natural, descansada. Então, uma pessoa morta durante um conflito de guerra, com os lábios entreabertos, não é uma visão bela, não é uma visão bonita. Muito provavelmente, quando a gente afirma que os lábios estavam entreabertos como asas de borboleta, que é algo bonito, que é algo belo, nós não estamos falando a verdade. Não realmente se parecem asas de borboleta. Isso não é realístico. Isso não é verdadeiro. Lábios mortos não se parecem asas de borboleta.
Mas isso evoca no nosso cérebro uma imagem de asa de borboleta como algo que se abre, certo? Assim como os lábios podem se abrir. E a asa de borboleta como duas. E os lábios também como dois. Dessa maneira, é interessante que a gente pense nessa brincadeira com algo que não é verdadeiro, mas é poético, e que é exagero ou suavização da morte? Com certeza uma suavização. Qual é o nome? Eufemismo. Muito obrigada. Exatamente. Tá bom? Então, saibam que as figuras de intensidade, elas frequentemente partem da não-verdade. Não falar a verdade. Quando a gente não fala a verdade, a gente joga pro lado poético. E se a gente não estiver falando a verdade através do exagero, isso vai para hipérbole. Se a gente não estiver falando a verdade através da suavização, isso vai para eufemismo. E já tinha anotado da aula passada. E agora vamos conversar sobre a segunda parte da nossa máxima, que é não dizer nem mais nem menos do que é necessário. Que, certo, vai ser quebrado nossa figura de densidade, porque elas frequentemente são dizer mais ou menos do que é necessário. Então vamos entender, o que é dizer mais do que é necessário? Vamos pensar que alguém te perguntou que horas são. Certo? Segundo o Grice, uma resposta ideal é uma resposta que diga exatamente o que é necessário. Ou seja, agora são o quê? São 9h40. Essa resposta para o Grice adoraria essa resposta porque ela está, certo? Perfeita. Agora, se a gente não for bom em responder, a gente vai dar uma resposta menor do que é necessário. Deixa eu colocar o menor embaixo, porque eu acho que faz mais sentido visualmente. Menor do que necessário. A gente vai dizer a hora que está no relógio. E assim, efetivamente, eu estou dizendo menos do que é necessário para responder. A hora que está no relógio é uma frase verdadeira, certo? Ela é verdadeira. Nem sempre a gente vai ter figura de linguagem através da falta de verdade. Às vezes a gente vai ter figura de linguagem através da redução da verdade. Então, a hora que está no relógio é verdadeiro. Sim, a hora que é agora é uma hora que você encontraria no relógio. Mas não foi isso que a pessoa perguntou. E dessa forma, não é isso que nós devemos responder. Isso não responde a pergunta. Tranquilo? E dessa maneira, porque isso não responde a pergunta, nós temos aqui menos do que é necessário. Mais do que é necessário seria algo como: agora são 9h40, que é a mesma hora do dia que a minha namorada terminou comigo. Numa terça-feira chuvosa. Comigo. Numa terça-feira chuvosa. E aí ela terminou por causa disso e começa a contar toda uma história. Isso também vai ser um erro, uma quebra do que o Grice disse, do mais e menos necessário. Só que aqui é uma quebra pro lado do mais. Quando a gente faz essa quebra pro lado do mais, a gente não necessariamente está mentindo, certo? Então não é só a mentira que cria figura de linguagem. Dizer mais do que nós pretendemos, mais do que seria possível, também vai ser uma forma de exagerar. Dessa maneira, quando a gente tem, sei lá, aquelas músicas sertanejas que dizem que eu chamei o garçom e garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e meu coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, é isso? Não tenho certeza. Mas aí o que acontece quando a gente conta uma história pro garçom? A gente está extrapolando o papel do garçom, certo? O garçom não está lá para necessariamente ouvir as nossas mazelas. Quando a gente começa a dizer tudo que aconteceu de ruim na nossa vida pro garçom, a gente já está dizendo mais do que necessário. Que seria simplesmente, eu queria 2 chopps, eu queria, certo? Ou isso seria o necessário. E ao mesmo tempo, a gente também tem essa brincadeira quando alguém pergunta para você, e aí, tudo bem? E você começa, tudo ótimo. Ontem, meu filho nasceu, eu fui promovido no trabalho, isso também é um a mais. Quando a gente pergunta,
Tá tudo bem? A gente não quer essa resposta completa. O que a gente quer? A gente quer tudo. Tudo de boas. Então eu vou dizer para vocês prestarem atenção nos textos quando eles falarem de mais ou de menos. Isso também vai trazer um dado de poeticidade. O de mais e o de menos também é poético. Então vamos lá. Vamos ver exemplos de como a gente faz de mais e de menos de forma poética. Vamos dizer, certo, que o vereador, ele é uma pessoa muito horrível e ele mandou matar cachorros. Aí a gente põe 2 pontos e a gente diz que ele mandou matar pitbulls e poodles e beagles e que mais? E Yorkshires e pinchers e, sei lá, terminar no pinchers e pinchers, certo? Vamos dizer também que a gente tem uma manchete em que a gente fale vereador mandou matar animaizinhos indefesos. Ele mandou matar, certo? Filhotinhos, mães de 4 patas, e o melhor amigo do seu filho. Então, vocês conseguem perceber que nós temos, não exatamente inverdades, mas estamos dizendo mais ou menos do que é necessário. Se a gente pensar que isso aqui é uma notícia de jornal, certo? Uma manchete. Vereador mandou matar cachorro seria suficiente. Isso aqui já comunica suficientemente o que eu preciso. Dizer exatamente a raça, certo? Mencionar raças de cachorro não é necessário. Se eu disser cachorro, você já pode entender que são pitbulls se precisarem, são poodles se precisarem, beagles, yorkshires, pinchers. Você não precisa da raça. A raça é um dado de especificidade que não é necessário nessa frase. E dessa maneira, quando a gente traz a ideia de raça, a gente está dando mais informações do que é necessário. Você consegue pensar por que o jornal colocaria raça? Qual a intenção do jornal ao listar raças de cachorro? Mostrar uma variedade para dar, tipo, uma quantidade. Traz a ideia de variedade e quantidade. E eu vou dizer para vocês que também cria uma imagem mental do que está sendo morto. Tranquilo? Cria também uma imagem mental do que está sendo morto. Por quê? Porque se eu falo que eu vou matar cachorros, a gente já conversou sobre isso. Deve estar lembrando vocês de uma aula lá atrás que eu falei sobre vacas em Brumadinho. Quando a gente fala cachorro, não aparece nada na nossa cabeça. Que cachorro é uma categoria muito aberta. Na verdade, o que deve estar aparecendo na sua cabeça é um protótipo de cachorro, certo? Um cachorro que é tão ideal que ele é falso. Que muito provavelmente é aquele cachorro bonitinho que vocês associam como cachorro. Beleza? Não é um cachorro realístico. O que aparece na sua cabeça é um cachorro prototípico. Se eu saio desse cachorro prototípico e eu começo a nomear cachorros, de repente, isso cria uma imagem mental. Vocês sabem o que é um pitbull. Vocês sabem o que é um poodle. Vocês sabem o que é um beagle. De repente, eu estou permitindo que o seu cérebro, o cérebro do leitor, imagine esses animais. E essa imaginação desses animais faz com que vocês consigam visualizar mentalmente um pitbull sendo morto, um poodle sendo morto, um beagle sendo morto. Isso causa dor em vocês. Isso machuca. E isso vai causar comoção. Vocês ficam mais comovidos.
E isso vai causar em você, já que estamos falando em morte de cachorros, isso vai causar em vocês raiva. Isso é um jornal tentando fazer você, leitor, sentir raiva do vereador. Tá bom? E aqui embaixo também é um recurso para fazer você sentir raiva, mas talvez não raiva, talvez dó. Porque aqui embaixo nós estamos dizendo que ele mandou matar animaizinhos indefesos. Se isso fosse uma notícia de jornal, e eu falei animaizinhos indefesos, filhotinhos, mães de 4 patas, melhor amigo do seu filho, eu não falei o que está sendo morto. Eu não trouxe especificidade. O que está sendo morto? Não sei. Filhotinho pode ser de qualquer raça, qualquer espécie, qualquer animal. Mãe de 4 patas, qualquer animal de 4 patas. Melhor amigo do seu filho, beleza, isso remete mais a cachorro, porque essa frase é muito útil, né, para cachorros, ela geralmente é usada para cachorros, mas ela é uma figura de linguagem. Não necessariamente todo mundo vai interpretar assim. Isso aqui não é mais informação suficiente. Se isso aqui tivesse num jornal e eu fosse redatora, eu diria, tá faltando a palavra. O que exatamente está sendo morto? Se o jornal tem a função de informar, está faltando o informar. Está faltando a informação. Saibam que a poesia vai se colocar frequentemente quando a gente arranca uma informação e você, leitor, é obrigado a se virar sozinho para encontrá-la. Então, aqui não está escrito cachorro. Você tem que se virar sozinho para encontrar cachorro nessa descrição. Tranquilo? E aí, quando a gente faz isso, a gente brinca com o protótipo na cabeça do nosso leitor, o que é bem interessante. Tem um conto do Machado de Assis, se eu não me engano, chama Medalhão de Ouro, alguma coisa assim, em que o marido tá muito bravo com a esposa. Muito, muito bravo com a esposa. E ele tá xingando a esposa, tá com raiva da esposa. E você pergunta a qualquer pessoa que lê o texto, por que ele tá bravo com a esposa? E todo mundo vai falar assim, porque ela traiu ele. Foi uma traição. E aí, você descobre que, na verdade, a palavra traição nunca foi usada no texto. Ela estava escondida. Ela estava o quê? Oculta. Assim como o cachorro está oculta nessa segunda frase. Quem foi que disse que é cachorro? O seu cérebro. Quem foi que disse que é traição? No conto do Machado que não falou que foi traição? O seu cérebro. O que significa que o nosso autor pode jogar com as percepções culturais do leitor. Que é muito interessante. Se eu esconder uma coisa, o que você preenche? Certo? O que você preenche quando a gente esconde? Que é aquela música que eu mostrei para vocês lá atrás. Hitler era um cara batuta, pena que na Europa ele foi tão... O que você preenche nesse vazio vem do seu cérebro. E a gente pode brincar. Porque um cara batuta, pena que na Europa ele foi tão... Se você preenche com o filho da puta, foi você que preencheu. Não foi o texto que disse. E essa falta suprida por você ser a pessoa que coloca o que tá faltando, é uma delícia para poesia. Beleza? Então aqui nós temos menos informações. E nós temos outras marcas, certo? De suavização, como filhotinho, mãe de 4 patas, o melhor amigo do seu filho, que também são eufemismos. Tranquilo? Diz para mim. Tem outra figura de linguagem aqui, que a gente viu. Que figura de linguagem é essa? Que tem aqui nesses dois. Gradação, muito obrigada. Nós temos aqui gradação. Por quê? Porque nós temos palavras listadas, certo? Nós temos palavras listadas, e essas palavras sendo listadas, elas estão aumentando ou diminuindo. Saibam que nem sempre é fácil saber se elas estão aumentando ou diminuindo. Vai precisar de um pouquinho de interpretação da parte de vocês, e tá tudo bem. Se vocês precisarem interpretar, e o seu colega tiver a ideia de que está aumentando e você tiver a ideia de que está diminuindo, não necessariamente vocês dois estão, um de vocês está errado. Lembre que em interpretação de texto, frequentemente as duas são possíveis. Então fala para mim, nessa primeira, está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo? Diminuindo. Em quê? O que diminui? Não é tamanho, é? Pode ser. Tamanho, força. Certo? O quão bravos eles são, talvez não, né? Porque Pinter é um animal bem bravo. Mas tamanho e força. Então tá mostrando que ele não matou só coisas fortes, ele também matou
animais pequenininhos. O que traz uma ideia de indignação também maior. Ele não só matou animais supostamente perigosos, certo? Pitbulls. Tem uma discussão se pitbulls são ou não realmente perigosos. Eu tenho um Rottweiler, então sou um pouco parcial nessa discussão de se os animais são naturalmente perigosos ou não. Mas a gente pode pensar que o pitbull é um animal concebido como perigoso e o pincher não. Então ele matou não só os perigosos, mas também os não perigosos. Se você falou tamanho, tá certo. Se você falou perigo, tá certo. Falou força, tá certo. Tcharam! Várias interpretações possíveis para uma mesma gradação. E embaixo, aumentando ou diminuindo? Esse é mais esquisitinho. Façam um chute. Aumentando em questão de sentimentalismo, não sei. Faz todo sentido, ele pode estar aumentando em questão de sentimentalismo. Filhotinho causa emoção. Mãe de 4 passos, aí ela é mãe. Ai, meu Deus. E melhor amigo do seu filho. É uma pessoa muito íntima. Então, sim, tá aumentando em grau de sentimentalismo. Tcharam! Beleza? Então, gradação não precisa ser física, ela também pode ser emocional. E é isso. Dizemos mais ou menos o que é necessário para fazermos figuras de linguagem. Última. Opa, isso. A última diz que o contexto é importante. Que contexto vai ser importante? O contexto vai ser importante porque nada é hiperbólico, eufêmico, gradativo ou não. Nada é poético ou não sem contexto, certo? Vocês sabem disso. Se eu disser, por exemplo, que o meu coração se destroçou, vai ser poético se ele não tivesse destroçado de verdade. Se eu tiver tomado um tiro no coração, aí isso não é poético, isso é real. Então, depende muito do contexto se as coisas vão ser literais ou não literais. Então, se eu digo, ele estava morto de fome, vamos colocar no presente. Ele está, estou é ótimo. Ele está morrendo de fome. E eu disser essa mesma frase, ele está morrendo de fome. E essa aqui de cima, pô, um aluno que esqueceu de tomar café da manhã. E aqui embaixo, foi, sei lá, o Nelson Mandela fazendo greve de fome na prisão. Em qual deles nós temos literal? Em qual deles nós temos poético? O primeiro é poético? Isso. E o segundo é literal. Opa, primeiro é poético? Isso. Primeiro é poético. E o segundo é literal. Isso. Perfeito. Por quê? Porque o contexto importa. Então vocês estão absolutamente proibidos de decorar figuras de linguagem. Não a palavra, mas tipo, sabe aquelas frases que falam, isso aqui é sempre metáfora? Não, não façam isso. O Enem é um dos vestibulares que adora pegar uma figura de linguagem, colocar num texto realístico, e aí neste texto realístico, a figura de linguagem deixa de ser figura. Então sempre, sempre, sempre tomem esse cuidado. Escutem muito bem escutado onde está a palavra, para vocês saberem se é ou não é literal. Porque realmente depende do contexto. Tranquilo? E é isso que a gente ia ver. E aí, falta quanto tempo? Essa aula vai até às 10 horas? Beleza. Temos 2 minutinhos para acabar. Então, quando eu voltar, a gente vai fazer exercícios e corrigir o simulado. Das questões do simulado, qual deu mais trabalho para vocês? Foi a última da construção? Não foi a última, foi a penúltima. A penúltima eu dei um surto. Ah, sim, não a entendi o penúltima poema. Sim, mas o poema é dificílimo. Ele é dificílimo. Fiquem tranquilos, não precisa entender o poema para fazer a penúltima, a gente vai conversar. É de uma moça chamada Angélica Freitas, é o da metonímia, né? É.
Beleza, eu explico para vocês. Vocês têm um gabarito? Vocês têm acesso a quando vocês tiraram? Sim. Tá bom. Beleza, meus amores. Então, quando eu voltar, eu corrijo. Vocês têm também... Vocês têm, né? Vocês estão em casa. Eu ia perguntar se vocês têm um caderno de estudos. Mas vocês estão em casa. Vocês têm um caderno de estudos. Então, quando voltar, a gente faz exercício caderno de estudos. E aí, quando eu voltar, eu vou dar dicas de como ler poesia. Porque vocês vão ter muitas do Dylan, mas eu também vou dar algumas para facilitar a vida de vocês, que eu sei que poesia é um monstrengo do primeiro ano. E aí, depois vai facilitar, vocês começam a analisar a poesia de uma maneira melhor. Posso dar tchau? Já volto. Até a aula que vem. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, Vicky. Tchau, Tchau. Até mais, gente. Beijão.